Oi, a Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da censura na época da ditadura. Lembrar para não esquecer. A Beatriz Kushner é historiadora e fez uma grande pesquisa para lançar o livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 1988, onde ela mostra como a censura atuava nas artes e no trabalho da imprensa. O jornalista Sérgio Cabral teve um papel de resistência na ditadura, enfrentando a censura como editor do lendário Pasquim. Ficou 2 meses na prisão, chegou a perder um cargo por ordem da polícia política da época. O Arthur Poerner teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos, quando tinha menos de 4 anos de carreira no jornalismo. Trabalhava no Jornal do Comércio, depois trabalhou no Correio da Manhã. Foi preso em abril de 1970 e foi exilado na Alemanha. Trabalhou como redator, locutor e correspondente do Pasquim. Aquiles e Miltinho, do MPB4, junto com o Rui e o Magro, foram a voz de compositores caçados pela ditadura, como Chico Buarque. A proposta do MPB4 era essa mesmo, fazer música e criticar a situação política do país. Uma luta que definiu o repertório deles, de sambas e músicas de protesto. O ator e diretor Antônio Pedro viveu a censura no teatro e lembra o clima de tensão no final dos anos 60 e começo dos 70. Naquela época, as peças eram checadas minuciosamente pelos censores e muitos espetáculos eram vetados sem maiores explicações, ou com a explicação da censura, não pode. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Hoje não tem um primeiro convidado. Acho que a gente tem que começar com todo mundo participando, né? Já que pode falar, vamos falar. Exatamente. Não é isso, Adolfo? Não é? Ainda bem, vamos falar. Ainda bem que podemos. Eu não sei qual foi o critério que você adotou. Primeiro as damas. Imagina. Primeiro quem fez a história. Você. Acho que é todo mundo junto e misturado, né? Na verdade, quer dizer, qual é a primeira lembrança? Acho que só para começar, porque não tem um outro começo, né? Melhor, não me ocorreu. Qual foi a sua primeira lembrança da ditadura? Quando é que ela começa na sua vida ou para você? Foi no dia do golpe mesmo. Foi já na noite de 31 de março. A noite de 31 de março para 1º de abril já foi dramática. Foi dramática porque eu via que o Brasil caminhava bem, com o Jean Goulart, para um futuro mais... Quer dizer, pelo menos imaginava isso. Para um futuro mais com preocupações sociais, aquela coisa, até com democracia. E percebia também a raiva, né, dos golpistas, né, o ódio que tinha contra tudo, contra nós, né? E foi terrível. Eu tive vontade de resistir. A única resistência que eu tive foi eu estava na rua, no dia 1º de abril, o Maurício Azedo, presidente da BI, estava um primo meu que já morreu, o Luiz Alberto Cabral, e mais uma outra pessoa que eu não me lembro. Nós estávamos andando e não tinha como resistir, né? Eles estavam vencendo, não tinha jeito. Fizeram no dia 1º, aí apedrejamos um comitê pró-candidatura de Carla Serra presidente. Foi a única coisa que eu fiz. E saímos correndo. Agora eu contei isso para o próprio Carla Serra muitos anos depois, quando o Lacerda já batia papo. Estava Antônio, né? Quando ele estava lá. E aí eu contei isso para ele. Ele falou assim, vocês são ridículos. E nesse dia o Carlos Lacerda está sitiado no Palácio Guanabara, né? E tem aquela frase célebre dele que diz, vem fuzileiros, né? Podem vir me defender, enfim. E essa documentação está hoje toda guardada aqui no Rio, mas o Carlos Lacerda estava lá sitiado. Para você ver, e você, Miltinho? Olha, eu tenho também a lembrança forte do dia 31, que a gente, o MPB4, quer dizer, não era MPB4 ainda, era Quarteto do CPC, Centro Popular de Cultura. A gente tinha feito uma apresentação, eu acho que no sindicato dos Operários Navais, lá em Niterói. E aí começamos a escutar, quer dizer, a gente estava cantando, existia um esquete de teatro, né? Que o Centro Popular de Cultura fazia, e de repente aquela coisa, os caras pegou fogo, tudo, tá, estão
E as pessoas se dispersaram, todo mundo. Eu me lembro que eu fui para casa sozinho, andando de... O sindicato do Operário Naval ficava em... Acho que era na Ponta da Areia. Na Ponta da Areia, eu morava em Caraí, eu andei muito e correndo, porque eu não sabia nem se eu ia aprender, o que ia acontecer. A gente ia ser fuzilado, né? Não sabia. E você aqui? Eu, diferentemente do Miltinho, eu não fui embora do Sindicato dos Operários Navais. Juntou um grupo relativamente pequeno, eu era estudante na época, então tinha alguns operários, e a gente resolveu que ia se preparar para a resistência ali. Então, numa sala pequena, tinham uns galões assim com gasolina, começaram a coletar garrafas vazias, nós começamos a preparar coquetéis Molotov. E vocês sabiam preparar coquetéis Molotov? Tinha alguém que nos ensinava, só que de vez em quando um desmaiava, porque era uma sala pequena, com aquele cheiro de gasolina, e a gente não estava muito acostumado. Por isso que eu fui embora. A gente tinha muita prática. E eu me lembro de vez em quando um ficava meio mareado, e chegou uma hora que a gente cansou e a gente tinha convicção de que ali o golpe não se implantaria ali, não conseguiria, porque a resistência, haveria uma resistência por parte de alguns setores das Forças Armadas, e a gente tinha a ilusão de que a gente estava muito próximo de fazer a revolução que a gente imaginava que seria a revolução que daria um jeito no Brasil, que acabaria com a desigualdade. E a gente, imbuído daquele sentimento, né, nada vai nos deter. Só a gente preparou, isso logo se recuperava, não sei como, não me lembro como é que recuperava, mas de vez em quando maquiava e levantava. E aí daí um pouco nós fomos embora e deixamos um monte de garrafa cheia de gasolina, porque a gente começou a chegar, não, o general, eu não me lembro os nomes, o general tá vindo, vai contrapor ao exército que está vindo de Minas. Ali por filho que estava não é? E aí todo mundo ficava a favor e virava a favor do golpe. Chegavam essas notícias e isso animava aquele grupo que tinha ficado no sindicato. Ah, sim. Isso é que nos movia. Então a gente estava cheio de esperança de que a gente ia conseguir reverter aquela situação, apesar do golpe já estar em curso. Você, Antônio Pedro, estava onde? Eu estava em Paris. Estava em Paris, eu tenho uma noção do golpe realmente da notícia chegando, né? Então tem muito essa coisa que 31 de março, por exemplo, a gente recebeu em 1º de abril na notícia. Aí não sei o que, só tinha. Era um exército que vinha de Minas, pequeno, liderado pelo Mourão Filho, que qualquer bombardeio acabava com eles. Isso era a visão que a gente tinha mais da coisa. E que o Cruel, que era o 2º Exército de São Paulo, e o do Rio Grande, o 3º Exército, Ladário, que não tinham aderido, e era importante, né? Então a gente ficou, eu sei que no dia 2 a gente soube que o Cruel aderiu. E no dia 3 aderiu, o 3º Exército aderiu, a gente viu que não tinha mais jeito. E nós éramos tão inocentes, né, que um amigo meu telefonou, assim, feliz, assim, Sérgio, uma boa notícia, o Cruel aderiu aos golpes, vamos esmagá-lo. Eu vou, Herner. Olha só, eu estava no dia do golpe, eu estava na redação do Correio da Manhã, tinha ido para lá em 1º de outubro, tinha menos de 2 anos de jornalismo e vinha de 3 anos e meio de Marinha de Guerra, Colégio Naval, Escola Naval, onde tinha recebido uma formação absolutamente alienada e estava me politizando. Mas eu estava fascinado com o que estava ocorrendo no país, sabe? Aquele debate geral, tudo se discutia se analfabeto devia votar ou não. Aí, todas as coisas fundamentais, e esse debate foi interrompido pelo golpe e depois está sendo lentamente retomado, né? Então eu estava fascinado por aquilo e fiquei torcendo ali na redação do Correio da Manhã. Não fui para casa. E quando eu morava num sala e quarto lá da Rua Raul Pompeia, em Copacabana. E quando começou o Cruel aderiu, justamente a que você se referiu, aí mudou o panorama. Mas naquela noite eu assisti uma discussão dramática entre 2 grandes figuras da imprensa, o Otto Maria Carpo e como era o nome do grande comentarista de cinema, do Correio da Manhã, era
Agora virou conversa de velho. Eu estou me lembrando. Mas enfim, aí o Carpo... Como é? Quase Elias, Elias? Não. Era o cara que ali influenciou. E ele provocava o Carpo com o Lacerda e o Era da direita, ele. O Carpo saiu do sério. Mas quando eu saí de lá, do Correio da Manhã, naquela redação, o Correio tinha publicado 3 editoriais de primeira página favoráveis ao golpe, né? E aí eu saí de lá e já com a notícia do Cruel vitorioso, coisa e tal. Cruel tinha aderido, vitorioso não, tinha aderido. Aí, quando eu cheguei lá em casa, os edifícios de fronte não eram de sala e quarto, eram edifícios, né, de padrão mais alto. Então, em todas as janelas ali, quase todas, tinha velas, tinha uma porção de coisa que assim, rezando para defesa da sociedade cristã e contra o comunismo. É uma coisa da marcha da família. Que é na linha da ideológica da marcha contra da família com Deus e a propriedade. Isso. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, aí já foi, o ambiente era outro. Aí as pessoas estavam jogando arroz pela janela. Era um ambiente já de vitória deles, né? Desse lado fatídico. E a decisão mais sábia que eu tomei na vida, depois de uns dias assim, foi dizer: eu sou contra isso e vou ser contra, pagando o preço que tiver que pagar, mas eu vou ser contra. E fui. E toda a minha vida, eu estou aqui hoje nesse programa por causa disso. E tudo que eu escrevi, tudo foi por causa disso. Mas Volta o aí. Correio da Manhã apoiou, né? A gente não pode esquecer que nas vésperas do golpe, o Correio da Manhã faz 2 editoriais, sendo que o outro que é o Basta e o Fora, né? Mas menos de uma semana depois, com a violência no Rio de Janeiro, já Lacerda, essa coisa toda, o Correio da Manhã reformula. Bom, é. E aí o Carpo faz uma editorial contra. E aí, a partir daí, passou mais alguns dias, o Coni escreveu aquele primeiro grande artigo, O Ato e o Fato. Que depois vira um livro E eu, da reunião jovem jornalista, nunca tinha escrito assim com mais destaque, comecei a assinar artigos escrevendo contra. Eu fui na linha do Coni, que eu gostava do Coni, era um cara agradável, simpático, e também achava que a linha dele era certa, e comecei a escrever contra. O resultado é que, com menos de 4 anos de jornalismo, eu tive os direitos políticos suspensos aos 26 anos, por 10 anos. Aos 26 anos me tornei o mais jovem dos caçados do Brasil, como chamava. Caçado, né? Caçado com 2 S no Brasil. E para mim, você não vai perguntar onde eu estava? Claro que eu vou perguntar agora. Eu sou de 66. Então, no não golpe... sei se eu falo que sorte, não sei o que eu digo para você. Mas o que eu já era nascido e vi Magalhães Pinto dentro de um tanque, saindo da 4ª Região Militar em Juiz de Fora. Meu colégio era em frente, o colégio botou feriado e mandou a gente para casa, né? Porque o colégio adora se livrar de aluno em momentos de crise. O meu não foi diferente. Eu até gostei de ir para casa, mas achei esquisito aquele monte de carro de exército e tinha Magalhães Pinto com a sua careca. O que eu me lembro, luzidia, digamos assim. Eu me lembro de flashes, assim, eu sou de uma família de judeus que não eram envolvidos politicamente, mas eu tinha um tio de esquerda e eu me lembro que na casa dele ele queimou livros, e a preocupação dele é que eu e meu irmão não víssemos ele queimando esses livros. Lembro também da história da meningite, que era um tema censurado, não se podia dizer que nesse país estava tendo uma epidemia de meningite nos inícios dos anos 70, e eu me lembro de eu e meu irmão sendo levados por um tio médico para sermos vacinados num hospital e voltar, porque isso, enfim, a censura não podia comentar de que um país grande como o Brasil era um país que sofria de meningite, né? Você falou, Aquiles, antes da gente começar a fazer o programa, você falou nos dois tempos do golpe, né, digamos assim, 64 e 68, com Marcos. Não imaginava que naquele momento, aquele golpe de direita vitorioso naquele momento, eu acho que na cabeça de nenhum de nós passava que aquilo ali seria só o início de um momento ainda muito mais radicalizado, muito mais cruel. Foi quando a tortura se institucionalizou, quando a censura recrudesceu, as prisões sucediam, as redações tinham os censores lá dentro. A gente não fazia ideia que aquilo era só um começo, que tempos muito piores iam vir. Os censores.
Ah, Deus me livre. Deus me livre e guarde. Aliás, eu quero lembrar a primeira experiência que eu tive, né, com censura foi no jornal, que não repercutiu muito na história, um jornal chamado Folha da Semana. O primeiro alternativo de resistência. O primeiro alternativo contra a ditadura, claramente contra a ditadura, e convidamos para diretor desse jornal um jovem jornalista de 22 anos, por aí. Isso. Diretor responsável. Sim. Poerner. Poerner. Era o nosso diretor. E foi um jornal, foi o único jornal da história do Brasil fechado por decreto do governo. É verdade. Foi, eu não sei se foi Castelo Branco ou Costa e Silva, um deles. Não, isso ainda foi no Castelo Branco. Foi Castelo Branco, ainda foi. Castelo Branco, que foi assim, proibido circulação do jornal Folha da Semana. Eles incomodaram mesmo. Foi o primeiro... Você viu uma coisinha pequenininha, né? Porque era pequeno o jornal. Era um jornal semanário. Leda, Deus sabe depois como. A desgraça vista daqui agora, tem lances altamente cômicos, né? Esse negócio do fechamento da Folha da Semana, ela ficava quase na rua numa sala da Vila Presidente Vargas. Não, era, como é o nome da Uruguaiana, né? Não, é Presidente Vargas. Uruguaiana, E aí um belo dia eu chego lá para exercer minha função. Não, você era o jornalista responsável. Eu ali. Aí chego lá e ele ficava, era uma entrada, assim, uma sala, um corredor de salas. E lá no fundo... Sala de escritórios. Sala de escritório. A última esquerda era a Folha da Semana. Modesto e tudo, lá estava azedo ele, depois levamos o Carpô e tudo. E aí chego lá e vejo a porta da sala, 2 fuzileiros navais com metralhadora. E eu digo, aí eu já estava embalado assim, não tinha visto isso antes. Aí eu digo, lá eu não posso entrar de jeito nenhum. Aí eu entrei, só para não parecer maluco de ter entrado assim, eu entrei na primeiro à esquerda que tivesse aberto e perguntei alguma coisa, absolutamente, apenas para... E me enganei, e voltei para pegar o elevador e procurar um advogado, justamente, na ABI. Porque comigo foi a mesma coisa, eu caminhando, e aí dei de cara com aqueles fuzileiros, de metralhadora. Eu fui andando, falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer agora? aí eu passei, né, e no escritório ao lado eu entrei, e nunca mais esqueci desse nome, porque eu perguntei, o Adilson tá aí? Aí o cara falou, só que eu também perguntei uma bobagem. Eu falei, é no outro andar, desculpa, vamos descer. O Adilson, nunca mais esqueci desse nome. Nem me lembro mais do que eu perguntei, mas... No Pasquinha, esses encontros foram mais duros, né? No Pasquinha a censura foi terrível. Foi terrível porque... No início foi, quer dizer, a primeira manifestação de censura foi com uma senhora... Marina Brum Duarte. Vai me socorre, por favor, porque eu já escrevi o nome dessa mulher errado várias vezes. E o Jaguar, que não é um primor de lembrança, de memória, me corrige, me dá uma raiva. Essa mulher... Eu só fiz uma notinha. Mas faz isso, faz essa coisa. Não, mas é a nota de rodapé. Não faz isso, não. Essa mulher... Ela se apaixonou por nós. Da censura, mas se apaixonou, bebeu uísque com a gente. Ela gostava, né? Foi deixando passar tudo. Aí tiraram ela. Já passou. Quem namorou ela? Ninguém. Nem o Tarso? Nós já muito bem o Tarso, mas ela já era uma senhora e tal. Você sabe que eu entrevistei 4 censoras e aí eu falei assim, tinha uma matéria do Ziraldo dizendo que quando ele foi a primeira vez à Itália, ele mandou um cartão postal para as censoras dizendo, estou mandando o Davi de costas porque se eu mandar de frente vocês censuram. Elas tiraram da gaveta e me mostraram, tá aqui, ó. Guardam até hoje. Olha isso. Que maravilha. Que história, hein? Maravilhosa. E do Ziraldo também de mandar o Davi de costas, é muito bom. Cá pra nós, muito bom. Mas ela, bom, aí ela caiu
e foi substituído por um general, esse eu me lembro o nome inteiro, Juarez Paz Pinto. Que era... Pai da garota de Ipanema. Que atendia onde? Da Elô Pinheiro. Que atendia onde? Na praia. Na praia, não. Aí o general começou duro. Começou, vou botar pra quebrar. Aí, aos poucos, a gente foi conversando. Aí eu me lembro que ele falou assim, olha, eu gosto muito são duas coisas que eu gosto muito, é de não sei que lá e montar a cavalo. Eu me lembro que montar a cavalo era uma coisa que ele gostava. Ele tinha um ar de galã, sabe? Parecia general de filme americano. Ele era bonitão. E ele começou aí a gente foi à casa dele, aí começou a ver que tinha umas mulheres de biquíni, fotografia lá na parede. Na garçonnière. Na garçonnière dele e tal. Era uma garçonnière. Não era Aí, então, bom, daqui a pouco o general estava... O general estava envolvido por nós também, já estava no grupo. Aí saiu... Se envolviam todos os sensores, caiu lá. Aí foi a prisão, né? Mas que ano foi esse, Sérgio? Isso foi 70. Mas tem antes, Sérgio. 69, tem o Antônio Bandeira antes, que o Antônio Bandeira vai dizer que o Pasquim, que o Pasquim disse que existia racismo no Brasil, o Antônio Bandeira vem de Brasília para dizer para vocês que não existe racismo no Brasil. E o Antônio Bandeira, que é o grande torturador do Araguaia. E o Antônio Bandeira era o quê? Era o general. General também. Eles pegavam mesmo a alta patente, né, para ser censor. O Bandeira foi um dos brabos. Né? Ele assumiu a Polícia Federal e tirou uma opção de espetáculos de cartaz. Inclusive, o nosso lá. Qual o seu que ele tirou de cartaz? Era um show do MPB4 que eu dirigi. Nos 3 primeiros shows, a direção foi do Antônio Pedro. A direção foi do Antônio Pedro. Texto também, junto com o Chico Buarque, que também escreveu. O Chico escrevia. E o Rui Guerra participou depois o Aldir Blanc do Jornal Depois de Amanhã. O primeiro que nós fizemos juntos nesse esquema foi o República do Peru. Que aí só teve censurado o título, porque não podia República do Peru. Aí ficou Rua República do Peru. Aí depois nós fizemos um segundo que era a República de Ugunga. Esse foi aniquilado, nós fizemos um recital para botar no... Aniquilado o texto, foi todo. Integralmente cortado. Primeiro mandaram, o nome foi cortado, República de Ugunga passou para ser para MPB4 do Safari. Já eles implicavam muito com o título também. Ugunga era um país imaginário. Uganda, que tinha umas maluquices que a gente fazia. Aí virou MPB4 Essas associações eram deles, né? Ugunga Algumas eram nossas, mas as nossas de vez em quando eles não percebiam mais as deles. Tinha um mercado exterior de talentos, né? Que era um negócio que mandava cartas. Era o MET. E o MET mandava cartas. E no MET número 5 mandava uma carta, expulsava todo mundo ali, não podia mais tocar coisa. E você lembra que o MET tinha um microfone desse tamanho? O MET era o mercado de exportação de talentos. Que ele, no final das contas, eles nos espionavam. A gente no palco, a gente era muito mais ator, às vezes, do que cantor. E ficava esse microfone enorme, assim, simbolizando que a gente... era deles. Não, era uma brincadeira de vocês com a censura deles, tá? E esse microfone enorme simbolizava que a gente estava sendo vigiado, né? E aí, coisa de ver nas entrelinhas, chegar no final, a gente percebe, mas a gente, como é que eles sabem? A gente só conversa isso aqui. Aí um olha e diz, peraí, aí tira o microfone. E naquela época não tinha ordimento, não tinha nada ali naquele Teatro Fonte da Saudade. A corda que prendia ficava. No dia seguinte para pendurar de novo. Aí quando acabou o espetáculo, um cara disse, puta, aquilo foi genial, rapaz. Aquela referência à contra-censura, quando vocês tiram aquilo, que fica aquela forca pendurada, aquilo é magnífico. Vocês estão de parabéns, vocês me arrepiam, cara. Obrigado, gente. Eu nunca percebi isso, mas e com você no teatro? Comigo tinha uma coisa que a censura fazia. Não é apenas o negócio de censurar o texto, é que ele mandava o seu texto para a censura. Ele já censurava o texto, só que não dizia o que era. 48 horas antes de começar o espetáculo, via o texto censurado. Aí você tinha que corrigir tudo para o ensaio de censura, que era 24 horas antes da estreia. Então, às vezes, vinha tão rasurado que não dava para refazer. Entendeu? Então, era uma maneira de prejudicar as produções mesmo. Porque tinha que desdecorar o texto, no Calabar eu estava fazendo a luz já estávamos no final, quando foi proibido, entendeu? E era uma produção cara. Então isso era uma tática de deixar a gente sempre
sem saber o que vai acontecer. Trabalhava em cima da insegurança também. Além disso, ainda tinha a censura ao vivo, que podia cortar mais ou proibir, e verificar se você fez os cortes ou não. E eles assistiam, então? Eles assistiam. Né? Mas aí tinha uma certa conversa, né? Vamos trocar tantos merdas por tanto não sei o que e tal, porque tinha esse negócio de palavrão também. Então a gente carregava no palavrão para poder cortar os palavrões e deixar outras coisas. Porque era uma censura vasta. E outra coisa também, é que você tinha toda semana que, na Polícia Federal, pegar a programação da semana, que era uma ficha técnica. Onde você dizia, se tivesse mudado alguém do elenco, tinha que contar lá, se tivesse mudado contra a regra, tinha que constar lá. Então você tirava essa programação toda semana. Se não desse a programação, você não podia fazer a peça. Aí você tinha que ir a Polícia Federal Então, durante toda a temporada, você tinha mais esse problema. Entendeu? De que você podia ser proibido de fazer a qualquer momento, é só eles não aprovarem a programação. Então, e eles podiam não dar essa ficha de maldade, assim, para não... Podia. Ou seja, então era além da censura mesmo ideológica, né? Não, era conteúdo. Era inviabilizar de várias maneiras. Não façam isso. Censurem-se. Leda. Se você não quer perder dinheiro, você se censura, entendeu? Se autocensure, já que você não quer perder dinheiro. Mas o que eu acho interessante, assim, eu acabei entrevistando 12 censores de gerações diferentes. Então, é bacana a gente perceber que a censura não começa no pós-64, ela vem desde antes, ela está aí desde 30. Remanescentes da Polícia Especial do Getúlio vão para a censura também e vão começar a trabalhar. Uma coisa que me inquietava muito é assim, o primeiro concurso para censura é no governo Geisel, que diz que vai estar fazendo a distensão. E aí eu entrevistei essas pessoas e pessoas que fizeram um concurso em 84, quer dizer, enquanto a gente estava indo na caminhada das diretas, tinha gente fazendo concurso para ser censor. E aí o que eles diziam era que era um emprego público, estável. Que, por exemplo, os 10 primeiros censores que vão para Brasília, quando a capital vai para lá, eles têm como profissão jornalismo, eles são jornalistas. Então isso me inquieta. Ai, que vergonha. Mas era aquela coisa de você querer ter um emprego fixo. É o concursado de hoje também, né? Isso aí não mudou. E quando acaba a censura em 88, eles ficam lutando durante muito tempo, eles fazem uma associação, os censores, para eles não irem para o Ministério da Cultura, eles querem continuar no Ministério da Justiça. E fazem uma prova final lá, e hoje em dia, quando eles se aposentam... Então, eles não queriam, como concursado de hoje, só a estabilidade. Não, eles queriam a estabilidade e aquele lugar. Eles gostaram. E terminar como delegado da Polícia Federal, que tem um salário alto de aposentado. Então, eles hoje em dia foram 200 no país, e ao se aposentarem, eles se aposentam como delegados da Polícia Federal. Então, é importante a gente ver que tinham várias gamas, e eles não são burros, tem muita essa ideia de dizer, o censor é um bilontra. Ele é fruto dessa sociedade. E aí ele tem um perfil de várias camadas dessa sociedade. Mas ele até se formou para isso, né? Porque ele fez concurso, então ele estudou. Exatamente, eles tinham que... Ele se preparou, digamos E aí tinha umas matérias de jornal sensacionais que a Faculdade de Estácio de Sá, aqui no Rio, fazia cursos para preparar as pessoas para fazerem um concurso da Polícia Federal para ser censor. Que é assim... Não, o problema que ela falou, que lembrou bem, é que eles, por exemplo, que foram do CPC. Né? O CPC era censurado, entendeu? Quer dizer, a censura existia durante toda a minha carreira sempre existiu censura. Né? Ela ficou, digamos, com esse aspecto de restringir mesmo a produção durante a ditadura. Além ela é mais ideológica na ditadura, é isso? A gente pode falar isso? Não, pode ser. Não só ideológica. Porque a outra era mais do ponto de vista da moral e bons costumes. Eram os costumes. Né? A de 30? Era a delegacia de costumes que acabou. Não estavam fazendo o trabalho direito. Ou senhoras de Santana escrevendo para os censores, dizendo que a censura estava muito branda, que eles precisavam arrochar mais. Ou o que a Globo faz, que é uma coisa chamada serviço de qualidade, que ela contrata ex-censores para fazer a censura interna da televisão a partir de meados dos anos 70, 80, e aí é quando acaba acontecendo a primeira censura aquela novela, agora sou eu que estou dando uma... Dias Gomes. Do Dias Gomes,
E aí Roque Santeiro e o próprio censor falou, eu disse para vocês que não ia passar desse jeito. Quer dizer, como isso a gente começa a pensar que a sociedade brasileira, mais do que resistir, ela também colaborou. Quer dizer, por isso que é uma ditadura civil-militar, é um golpe civil-militar. Porque se a gente resistisse tanto, como é que esse processo teria durado tanto tempo? Então acho que é uma forma da gente refletir sobre essa história nesse viés. Eu vou pedir um intervalo só porque eu estou no meu limite mesmo e a gente volta desse ponto, já já. Segura aí um instantinho. Sem Censura, um programa da TV Brasil. No intervalo, a gente conversando, eu falando também muito, aproveito que eu não falo no ar, falo fora. E vingo deles. E aí o Antônio Pedro falou da censura de hoje, a censura civil de hoje. De hoje. Porque, só para comparar, eu fiz o Botequim do Guarneri em 73, com a Marlene, o Lousadinha, o Ivan Cândido, em 1973, que é uma metáfora sobre a repressão policial militar. Com a tempestade na cidade, as pessoas vão se refugiar dentro do botequim. E ali vai ficando uma bagunça, a repressão entra e coloca tudo no lugar. Essa é a história do Botequim 73. Hoje, 40 anos depois, eu fui a Márcia do Vale me chamou para fazer de novo, eu fui fazer, e aí, como é que é? Essa metáfora, que na época as pessoas resolveram não entender a metáfora, foi ótimo que não censuraram. Né? Resolveram não entender, já era muito obscuro, não sei o quê, a metáfora de elefante, né? Imensa. Bom, mas de qualquer jeito passou, a peça passou, foi um tremendo sucesso, etc. E agora, o que é isso? Eu percebi o seguinte, que na época nós estávamos com a tremenda repressão policial militar e civil civil militar, na área política mais especificamente, e a juventude estava se soltando. Tinha o PIR de Ipanema, as dunas da Gal, entendeu? Havia uma liberação pessoal da juventude, na área do erotismo, na área de todos, estavam mudando o mundo, né? O movimento mundial. Aconteceu a pílula, tudo, entendeu? Estava mudando. Então havia um avanço nas liberdades individuais extraordinários dentro de um esquema repressivo brabo para nós. Muito bem, hoje não tem mais essa repressão desse jeito. Agora, o resto, não se pode fazer nada, entendeu? Você é vigiado pelo seu próprio vizinho. Criou-se uma situação em que você está o tempo todo com uma câmera te mostrando que isso você não pode fazer, isso não é, entendeu? E sobre as tuas liberdades e atitudes pessoais. Então, a relação com a tua mulher, se não tomar cuidado, o cara te denuncia. Mas acho que isso também está muito introjetado, assim, se a gente pensar logo depois da Constituição, quando você diz que a censura, a Constituição de 88 proíbe a censura, né? Aí o que acontece no Carnaval seguinte, que é o Cristo Redentor do Joãozinho 30, todo encapuzado, dizendo, mesmo censurado, olhai por nós. Ou quem tinha 18, 19 anos nessa época, viu o Je vous salue Marie naqueles cineminhas
poeirinha de Botafogo, porque você também não podia passar. Quer dizer, a censura no Brasil, você tem muito mais momentos de censura dentro da República do que de liberdade. Então, isso está introjetado na cultura nacional. E é muito difícil, na canetada, você botar numa Constituição que você vai tirar esse papel. E depois você não tem uma pedagogia futura que vai construindo essa liberdade na sociedade. Eu sei, mas o que acontece hoje é que isso se institucionalizou também. Então, as fontes de emprego, as empresas, aonde você vai fazer o seu trabalho e ganhar a sua vida, elas se mantêm com esse tipo de coisa. Por exemplo, o Botequim de Guarnieri teve que se chamar, dessa vez, Celso Sob Chuva ou Botequim. Porque senão não tinha patrocínio. Não se patrocina Botequim. Entendeu? Uma obra de arte. Entendeu? Sabe como é que é? Não se patrocina Botequim. Eu fiz um espetáculo chamado Na Rotina dos Bares, sobre a boemia carioca, que não conseguia também, porque estava falando de bar, de bebida, de boemia. Uma hipocrisia horrorosa, que o cara do marketing diz, meu produto não pode ficar aliado a esse tipo de atitude. Entendeu? Então há uma censura em nome do poder econômico. Que tem essa coisa introjetada na sociedade, mas que está sendo exercida pelas instâncias de poder. Entendeu? Então, eu me pergunto onde é que nós vamos, porque isso está fazendo certo. O econômico Você não pode contar piada disso, ou pode contar piada disso. Eu já me escrevi até brincando, disse, bom, então, daqui a pouco eu conto a piada do papagaio e o Ibama vai me multar. Eu não posso falar de judeu, não posso falar de negro, não posso falar de não, o que é isso? Então, se eu falar do papagaio, o Ibama vai me multar, vou pra cadeia. Inclusive inafiançável, você sabe. Inafiançável, no caso do Ibama é inafiançável. Goiânia foi muito censurado na literatura, olha nos só, livros? eu queria acrescentar ao que disseram a Beatriz e o Antônio Pedro, que o Antônio Pedro falou a palavra muito certa, institucionalização. Porque, na verdade, houve, em matéria de livros, apreensões de livros desde o início. Já teve um livro meu, lá nas profundas, não, que era Assim Marcha a Família, um livro que eu fiz com Lozeiro, com o prefácio do Coni. Já foi, desde cara já não pôde entrar em Pernambuco e no Paraná. Isso logo em 65. Então, quer dizer, houve problemas desde o início. Agora, aí depois vem a palavra que você usou há pouco, a institucionalização. Isso vem com o AI-5. O AI-5, a ditadura passa a assinar até então não assinava. Então, dizendo, não, aquilo foi um excesso daquele general, coisa e tal, daquele secretário de segurança. Mas aí, com o 68, aí vem o AI-5, aí institucionaliza. E sai portarias do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, proibindo e mandando apreender livros em todo o país. Esse meu livro, O Poder Jovem, ele entrou, já está na 5ª edição, ele entrou na primeira lista. Ele tinha saído em 68, tinha inclusive sido um best-seller, porque naquela situação, 68, o que ainda restava para liderar a resistência à ditadura era o movimento estudantil. Mas acho curioso também que o grande censor, o grande ministro censor vai ser o Armando Falcão. Ele tem uma frase ótima que ele diz, eu preciso proteger o outro da tentação de ver. Então, por isso, ele na autobiografia dele, ele diz isso. Porque se tinha a ideia de que a censura era feita de uma maneira desleixada, sem controle. Não, a censura era toda feita dentro do gabinete do ministro da Justiça. Mas eu estou falando mais no caso de livros, por exemplo, ele perguntou sobre livros, porque aí saiu ele assinou uma portaria, 20 livros, e tinha 2 livros de brasileiros. Tinha o Nelson Werneck Sodré, com História Militar do Brasil, e esse meu, O Poder Jovem, né? E nós tínhamos companhias ilustres. O Poder Jovem era incrível. Eu tenho o meu exemplar da primeiríssima edição, que eu encapei de plástico duro, transparente, porém forte, porque eu não queria que ninguém estragasse. Quem fez a mesma coisa até hoje. Quem fez a mesma coisa... E todo sublinhado, todo... Miriam Leitão fez a mesma coisa, me disse recentemente, aí eu mandei para ela essa 5ª edição também. O Poder Jovem, Arthur José Poeta. Tinha uma frase que dizia... O jovem pode não saber o que ele quer, mas ele não quer isso, não quer isso, não quer isso, que virou assim... Esse livro teve um prefácio do Antônio Wais, mas na medida em que eu escrevia o livro, iam acontecendo coisas. Aí veio o assassinato do estudante Edson Luiz, aí o Enio Silveira, que era o meu editor,
Dizia, pô, a coisa está se agravando. Já não pode mais sair só com o prefácio do Ais. Às vezes, arranja um cara desses aí, assim, que possa fazer o livro circular sem problema. Aí eu disse, quem? Aí eu disse o Magalhães Pinto, porque eu ia muito ao Itamaraty, no Correio da Manhã. Eu era encarregado da parte de política. Nós cobrimos o Itamaraty. Nós cobrimos o Itamaraty. Então, eu digo, pô, botar o Magalhães Pinto como prefaciador do meu livro, pode até ajudar o livro a circular, mas eu não quero isso. Aí eu já estou pensando no futuro, ser convidado para o programa da Leila Nage e aparecer ali com o livro. Aí acabou surgindo um que me deu uma entrevista para a Folha da Semana, a nossa Folha da Semana, General Peri Constant Bevilacqua, que tinha ele era contra a repressão. Ele achava até que o golpe foi contra a repressão. Reprimir sindicato, tudo bem. Eles são operários, coisa e tal. Mas estudante, a futura liderança do país e coisa e tal, não podia. Então o General Peri Bevilacqua entrou como prefaciador e o Antônio Ais como apresentador. Aí teve o livro teve essa edição, depois uma segunda, eu já estava exilado depois da prisão na Alemanha, e me mandaram em 77, aí já estava voltando às ruas, o movimento estudantil, e depois teve uma terceira quando eu voltei. E assim, sempre com essas apresentação e apresentação. Ia se acrescentando a apresentação. E aí depois na quarta, aí atualizada, veio um prefácio do Lindenberg, que é meu amigo, e a quinta atual, de 2004, com o Aldo Rebelo. O que você ia falar, Beatriz? Não, acho que assim, mas de dentro do gabinete do Armando Falcão, ele mesmo fazia lista dos livros censurados. Isso acontece, essas listas todas estão no Arquivo Nacional hoje em dia, né, que é a documentação da censura. E mais do que isso, tinha alguma coisa muito interessante na imprensa, que eram os bilhetinhos da censura, que eram os telefonemas, né? E quem fazia quem dava esses telefonemas era a Solange Tesourinha. Dona Solange. Que era uma historiadora da USP. Essa era a Dona Solange? Que a gente tinha medo da Dona Solange? E aí muita gente me contou, os jornalistas que ficavam sabendo do que estava acontecendo no país, quando recebia o telefonema e dizia, está proibido falar sobre isso. Eu disse, mas isso está acontecendo? E você entrevistou a Dona Solange? Não, Dona Solange é muito difícil, assim, ela mora no interior. Está viva? Pelo menos quando eu fiz o trabalho, ela estava viva. Eu entrevistei pessoas que estavam em torno dela, mas ela não fala. Ela não fala. Dona Solange foi famosíssima, né? Mas ela não foi famosíssima? Todo mundo aqui lembra da Dona Solange. Dona Solange, claro. Só uma coisa, que a gente está falando sempre da censura política, mas houve, num determinado momento, uma censura muito forte com relação aos costumes. A moral E aos bons costumes. Isso na música foi muito forte. E pegou aquilo que se rotulou, chamados bregas, que não tinham nenhum tipo de envolvimento político, não podia até dizer que eram alienados, que não tinham ideia, mas que foram, não vou me lembrar do nome dos caras, mas aquele que falou da pílula, pare de tomar a pílula, Odair José e outras pessoas assim, que tiveram esse tipo de repressão, e que não tinha nada a ver com isso que nós somos os representantes de um tipo de um enfrentamento com a censura por um viés. Agora, esses caras sofreram muito com discos proibidos na íntegra, sabe? E essa outra vertente que é de cuidar da moral da família brasileira, de cuidar da juventude para não se deixar corromper por esses modismos, pelo tóxico, pelo sexo livre, seja lá o que for. Então é interessante chamar atenção para esse tipo de comportamento da censura. Tem uma outra coisa que ele está lembrando aqui da inteligência ou não do censor, porque às vezes não é, mesmo o censor não percebe e tal. E eu estou me lembrando de uma coisa fantástica, que eles são corresponsáveis. Uma música contra a censura, com letra claramente contra a censura, do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro, que o PB4 gravou, e que fala, entre outras coisas, o seguinte: você me prende vivo
Eu escapo morto. Eu escapo morto. Que medo você tem de nós? Você me corta um verso, eu faço outro. Eu escrevo outro. E escapou? Mas escapou durante um tempo. Nunca Eu me sinto culpado da censura eventual. Sabe por quê? Porque eu e Paulinho Pontes fomos fazer um show com a Anisete Cardoso, no Canecão, e botamos essa música. E aí, quando o cara viu, eu falei, esses caras estão malucos botar uma música dessa? Aí eu fui obrigado a falar, vocês está gravada essa música e tal. Ele falou, por quê? Eu falei, sei lá, pô. Agora eu não estou lembrando, né? Uma amnésia rápida. Mas tem uma história interessante. Sabe como é que o Paulinho Pinheiro conseguiu liberar? Porque a gente tinha o carimbo da letra da música com o carimbo liberado da censura. Ele pegou um final de ano, na época que as gravadoras entupiam os escritórios da censura com as letras das marchinhas de carnaval. E o Paulinho estava na Odeon e junto com aquela pilha de marchinha desse tamanho assim, botou a letra do Pesadelo. Aí o censor muito provavelmente leu as 15 primeiras marchinhas e aí foi carimbando, aí passou. E mais engraçado ainda, é um outro problema da censura que um pouco vira a questão da autocensura. Por causa da censura econômica, você começa a ter um pouco de medo. Eu vou fazer isso, eu vou me dar mal, cara. Eu vou liberar essa peça, eu vou encenar essa peça, gastar um dinheiro para fazer, para não sei o quê, depois eles vão censurar. Então, naquela época, quando o Paulinho Pinheiro e o Maurício Tapajós nos apresentaram a música, a gente, pô, vocês são malucos, cara. Isso aqui não vai passar na censura. Aí a gente lembra, até hoje, a gente comenta que o Maurício falou, vem cá, se eu trouxer a letra liberada pela censura, vocês gravam? Gravamos. Aí o Paulinho usou desse artifício e chegaram uma tarde pra gente. Grande poeta, grande disseram que iam gravar, agora tá aqui. Aí nós gravamos. Eu só quero... E cantaram durante cantaram, não, a vida toda. Sei quase a letra. Teve só esse episódio aí que o cara deu uns tremechos assim, mas não com a gente. Mas tava lá o carimbo. Eu queria só falar sobre isso, sobre esse assunto do Paulinho, porque o Paulinho Pinheiro está fazendo o prefácio do livro que vai ser lançado agora do Magro. O Magro escreveu um livro em que é uma espécie de songbook, tem arranjos dele, arranjos vocais mais importantes da época de 65 até 80. Quer dizer, eu estou interrompendo você nisso pelo seguinte, quando o livro foi mandado para o Paulinho Pinheiro para ele fazer o prefácio. Ele falou, me manda o livro. Então o livro, quer dizer, não está terminado ainda, mas já... E aí quando eu falei com ele por telefone, eu falei, obrigado, fui agradecer. Ele falou, eu andei lendo ali o livro, tem umas coisas ali que não estão, precisava corrigir e tal, porque é normal, né? Eu e aqui estamos revisando um monte de coisas e tal. Porque o Marcos deixou tudo gravado, a gente já estava no hospital, ele deixou gravado e a gente está transcrevendo, junto com a Mônica, que é a viúva do Magro. A gente está transcrevendo e checando as informações, porque o cara vai gravando e às vezes ele vacila num título, ou não esquece de um autor. Ele falou exatamente isso. Aquela história que o Magro conta, que eu mandei, que foi mandado para censura de carnaval, não é aquilo não, tal. É mais ou menos. Não, pois é, eu não pude interromper na hora. Mas eu também conto essa história. Tô boa, é melhor deixar eu acho que eu vou fixar isso. É por aí, não tem a versão e o fato, né? Vamos ficar com a versão. Esse cara. Agora só não, que ele trabalhava na Odeon, não era Yamai, pô, era Odeon mesmo. E na Odeon ele era funcionário da Odeon e ele ficava sempre com das pessoas, o Paulo César Pinheiro. O poeta. Grande poeta. E ele tinha acesso lá a ele falou o nome da pessoa que fazia exatamente esse tipo de trabalho, de ter que mandar as músicas todas para censura. Quer dizer, a história é toda parecida, só não tem a coisa que é o charme das marchinhas de carnaval, tá? Não é uma coisa direta. Ele viu como é que funcionava a coisa e falou para essa pessoa, vem cá, e se eu puser algumas letras aí e tal, como é que... O cara falou, a gente manda tudo junto, assim, normalmente vai. São músicos que vão, assim, de repente um disco está gravando Agnaldo Timóteo, está gravando não sei quem, todo mundo mandando, todo mundo tinha que ser censurado, né? Tinha que se passar pela censura. Mandava estilos diferentes. E aí ele falou, vou botar isso aqui, aí, de repente bota num outro cantor, você bota aquilo ali junto com outras músicas, né? Que não é... O cara já não está com... Ou seja, ela passou exatamente... Com a prevenção toda, não foi assim, né, não foi ligada, ele tá se fosse relaxado. do disco do MPB4, não ia passar. Não ia passar. Aquela história. Porque o MPB4 já acendia a luz vermelha ali ao chegar
Foi no PB4. E todo mundo se lembra das receitas de doce de abóbora com coco, do Estadão? As receitas de bolo de... É muito engraçado, porque as receitas, as pessoas ligavam, que o Estadão colocava... Não era o Estadão, era o Jornal da Tarde que Jornal colocava. da Tarde do Ivan, mas tinha também no Estadão. E aí as pessoas ligavam... Deixava em branco, não podia, a censura não deixava deixar em branco, você não podia deixar em branco. Por isso que e aí as pessoas ligavam e diziam assim, mas o bolo que vocês botaram na primeira página, a receita, tem alguma coisa errada, porque está solando. Então, se tinha uma ideia de você estar querendo avisar a população de que aquele jornal estava sob censura, mas isso acontece, por exemplo, o Estadão, eu entrevistei o censor que fez o Estadão, que é o Coriolano, Loyola Cabral Fagundes, que depois vai ser o chefe da censura, que termina a censura com o Fernando Lira. E ele diz, olha, é um precedente que a gente abriu para o Estadão, porque, por exemplo, a Veja, o Minocarta faz o Falcon para combater o Armando Falcão. E a brincadeira do Falcon dura 5 números, porque o leitor da Veja perceberia que a revista estava sendo censurada, enquanto o leitor do Estadão e do Jornal da Tarde estava mais preocupado se a receita ia dar certo. Só queria uma hora, se o Sérgio pudesse contar, que eu acho que é uma das histórias mais bacanas do Pasquim, ou que eu, pelo menos, tenho mais curiosidade, que é o número 300 do Pasquim. Porque quem estuda o Pasquim divide muito entre antes e depois do número 300. E no número 300, a censura... Porque o que a censura faz é introjetar dentro das redações a autocensura, que não é uma coisa nova para quem trabalha em jornalismo. Né? As pessoas sabem que tem um patrão e que só sabe o que o patrão quer. E aí, num determinado que hoje em dia chama linha editorial, né? Então, aí num determinado momento, o chefe da censura mandou para o Pasquim, para outros jornais, dizendo, olha, agora a responsabilidade é de vocês. E aí o Milor faz um editorial lindo que diz, sem censura não quer dizer com liberdade. E diz que a responsabilidade sempre foi deles. Aí o jornal é apreendido de novo e o Pasquim rompe e o Milor sai, né? E ali acaba um primeiro momento do Pasquim, né? Aliás, tinha um ar de que para acabar definitivamente. O Pasquim só sobreviveu graças à bravura, que eu diria, aos poderes de sacrifício de um sujeito chamado Jaguar. O Sérgio Jaguaribe. O Jaguar foi porque o Jaguar bancou aquilo que viu com dinheiro dele, dinheiro que ele recebia no Banco do Brasil, dinheiro do trabalho dele para manter. Porque, na minha opinião, o Pasquim estava ali, havia chegado ao fim. Na verdade, depois da nossa prisão, o Pasquim começou a caminhar para o fim, né? E só não chegou, o fim não chegou rápido, repito, por causa do Jaguar. Porque foi uma pressão econômica terrível. Nós tínhamos contratos assim, com a Antártica para o ano todo, com a Volkswagen. O Pasquim não tinha condições de sobreviver. Esses contratos foram todos cortados, desrespeitados, porque, segundo... É sempre a mesma coisa. Mas a censura faz isso, né? Quando bota o Pasquim para ser censurado em Brasília, eles fazem para acabar. Essa aí foi terrível. E porque... acabam os contratos, acaba o dinheiro. Quem patrocinava o jornal era porque estava acusado de subvencionar a subversão, né? Era tal. Não vai brigar. Uma empresa não vai brigar com isso, né? E aí foi terrível, aí foi. Daí diante. Mas é um dos editoriais mais bonitos do Milor. Que é isso, que sem censura não quer dizer com liberdade. Fantástico. Era gênio, né? Eu reli recentemente, mas agora dessa vez de maneira mais precisa, o que a gente chamava ficha no DOPS, né? Então são 38 páginas e tem um relatório da Polícia Federal que é muito interessante, que vai dizendo todos os jornais alternativos. Folha da Semana já tinha acabado, não entra nisso. Isso já é final dos anos 70. E dá os jornais e quem são as pessoas mais perigosas, que são consideradas potenciais terroristas. E no Pasquim tem 3, você não entrou nessa. Cabe um processo. Entrou o Ziraldo, o Jaguar e eu. Nós 3 estamos aí, os nomes. Eu queria lembrar de um jornal que não tinha o peso do Pasquim, nem do
a importância talvez da Folha da Manhã, porque ele passa para a história como o único jornal proibido de circular, né? Qual é? Que é o Binômio. Sei. O Binômio do... O Binômio botava para quebrar, né? Botava para quebrar. Primeiro contra Juscelino, né? Era Contra. O Binômio era contra. Um detalhe que eu estou Eu nem me lembro se o Binômio era a favor de alguma coisa. Porque eu também peguei o Binômio, assim, mais de história contada do que de do Rabelo, jornal. Eu recebi, eu estou me relembrando de um detalhe, um dos jornais citados é o Opinião. Aquele jornal Opinião. E um dos caras citados como potenciais terroristas e tudo isso também se enganaram nessa, o Fernando Henrique Cardoso, na época era um potencial terrorista. Era o dono do jornal. Para a Polícia Federal. Potencial o quê? Terrorista? Porque eles colocam lá os jornalistas. Aí depende da interpretação. É um tal negócio. Para eles ser contra já era um potencial. O cara, de repente, pega uma metralhadora e começa a atirar. Quer dizer, ele pensava assim. Era uma maneira muito. No fundo, se você pensar muito bem, a raiz disso, quer dizer, do golpe no Brasil, da ditadura aqui, em essência a mesma do Hitler, que está fazendo 80 anos agora da ascensão dele. Entende? Foi a mesma coisa. Mesma defesa de uma categoria que domina tudo e que se sente ameaçada e começa a reprimir. Enquanto deu para fazer mais ou menos, deu. Aí não deu mais, aí partiram para a violência. Vou só lembrar que o Binômio era feito pelo jornalista... Zé Maria Rabelo, e estou indo para o intervalo e volto já, tá? Sem censura no programa da TV Brasil. Bom, eu acho que a gente podia falar também agora um pouco das coisas de hoje, assim. A censura existiu, as pessoas foram presas, foram torturadas, agora tem a Comissão da Verdade. Valeu? Valeu, claro. Valeu. É uma história que vai ser levantada, né? Uma história que não pode ser ignorada. Imagina. Crimes cometidos contra... O que tem muita coisa para levantar? Você que sabe tudo, Beatriz. Ela sabe datas, nomes, e ela atualiza a gente, assim. Eu acho que tem muita coisa para se levantar. Acho que hoje tem um debate nos jornais entre a atual coordenadora, a Rosa, e o coordenador que deixou a Comissão da Verdade, e ali fica um ponto muito crítico do que os militares estão deixando que se chegue perto dessa documentação. Então, ainda tem uma documentação bastante guardada e que, no fundo, se a gente pensar, a Dilma, ela fez uma estratégia muito interessante, pena que não vingou, que quando ela era da ministra da Casa Civil, ela queria digitalizar todo esse material, né? Porque agora estaria ajudando muito a Comissão da Verdade, só que o material não está digitalizado. Isso ajudaria... Por que não está? Porque são entraves bastante complicados no mundo dos arquivos, mas acho que isso teria ajudado muito. Acho que ainda tem uma grande parcela a contribuir, acho que a Comissão da Verdade ainda tem muita coisa para contar, tem muita documentação ainda para surgir, enfim, e acho que merece, por exemplo, vim conversando com o Sérgio Cabral, pai, acho que o Rio de Janeiro merece ter uma referência sobre o que aconteceu aqui, como São Paulo tem. E o governador prometeu fazer ali do prédio da Polícia Civil um museu sobre o período da ditadura. Já se tentou fazer uma vez, os policiais não deixaram, espero que agora a gente consiga, porque São Paulo faz um grande debate. O DOPS aqui perto é o ideal. Exatamente nesse prédio. Estão recuperando o DOPS, né? O prédio do DOPS, a Rua da Relação. Mas é para ser um lugar de referência sobre uma reflexão sobre esse período, como São Paulo fez. Porque foi um prédio marcante, assim, né? As pessoas ficavam presas. E esses lugares de memória na cidade são muito importantes. Ouvia absurdos ali dos policiais. Né? Era um lugar que podia... fazer uma reflexão como São Paulo está fazendo. Era perfeito para isso. Lá e pediria o Exército para fazer no Barão de Mesquita. Dizem que até hoje na Barão de Mesquita tem salas lacradas que você não pode entrar. Era um ótimo lugar para a gente poder olhar essa documentação. Que mantém até hoje. Leda, eu fui preso na fronte do Correio da Manhã e fui caminhando com os captores até o DOPS ali.
E um chefe de redação do Correio da Manhã na época era o Zueni Ventura. E o Zueni Ventura tentou argumentar com eles que eu era um cara essencial, que não é verdade, para o fechamento do jornal, para o jornal ter, né, aprontar o jornal. Mas era um bom argumento para eles deixarem você ali. E aí, né, nesse tempo que ele fez isso, eu tinha botado terno e gravata, porque era ligado a... Só um parece. Fechamento, é bom ficar claro, é fechamento da edição, para lançar. Para eles devem ter pensado outra coisa. Não era fechar o jornal, era fechar o jornal que vai para a banca no dia seguinte. Enquanto tinha aquele carteirinho, aquele caderninho clássico que todo jornalista tem, tinha e ainda tem, eu acho. E aí a gente fui soltando isso nas mesas. Agenda, aí, tudo. telefone. Aí fui levado para o DOPS, e o DOPS entrei levando porrada, assim. Um cara pegou distância, assim. Quem me acompanhou até lá foi o Marcelo Alencar, que depois foi governador, que era do trio de irmãos que dominava o Correio da Manhã. Um bom advogado. Havia arrendado, E aí fui lá, passei 3 meses e meio lá na Barão de Mesquita. Aí já foi outra coisa. Ali foi uma barra muito mais pesada. Ali era barra pesada, né? Eu passei 12 dias já sem essa coisa. Eu era só. Não tinha nada a ver com luta armada. Eu era um jornalista que escrevia, tinha sido diretor da Folha da Semana e tudo. Eu passei 12 dias já tirando aquela meu terno, gravata e tudo isso, só de cueca, a mesma, durante 12 dias. E ao lado de uma sala que eles chamavam de boate, e onde havia gritos o tempo todo. Só parava de vez em quando eles paravam, porque o cara tinha dito alguma coisa, o torturado daquele momento, e eles saíam correndo para pegar uma outra pessoa a tempo ainda. Aí retomava com esse outro que eles vinham trazendo. E tinha um cara que morreu, esses dias eu vi ele mencionado pelo Hélio Gaspari. Era um cara, tinha um nome assim estranho, não é Delúbio, não, era um nome assim desse tipo, assim, um nome diferente, que andava pelos corredores, era um major. E esse major, ele, de vez em quando ele andava assim, com aquilo ocorrendo ali, dizia assim, aqui se trabalha. Ele tinha aqui se trabalha. E realmente era uma produção em massa, contínua ali, não paravam de torturar nunca. Era que nem lembrava aquele negócio também do Hitler, né? Aquele negócio calculava a produção de extermínio naquele dia, de quantos. Não era extermínio, mas alguns morriam. Não sei se vocês viram a entrevista do Ustra, do brilhante Ustra, que foi obrigado aí à Comissão da Verdade. Por mais que ele tivesse um documento que na época da ditadura não se permitia, que era um habeas corpus, de que ele podia não falar nada, ele poderia ficar calado. Só o constrangimento de terem obrigado ele aí, eu já acho uma grande vitória. Acho que, lógico, que a Comissão da Verdade no Brasil precisa avançar muito, mas ela vai avançar no limite que essa sociedade permitir, né? E nós não somos tão dados a lavar roupas sujas, né? Nós gostamos de anistias mais acomodadas. Então, a Comissão da Verdade vai ter a cara que essa sociedade permite que ela tenha, né? Mas só levar o brilhante Ustra ali pelo constrangimento, eu já achei uma grande vitória. Eu acho que qualquer análise que se faça do Brasil tem que sempre pensar que é uma sociedade eivada de autoritarismo. Não foram à toa mais de 3 séculos de escravismo do Brasil. Isso deixou marcas. Então, as pessoas como eu eram presas e sempre tinha alguém que dizia, não, mas alguma ele deve ter feito. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele fez. Eles não iam prendê-lo sem ter feito. Alguma ele fez. E assim era, e se aceitava aquilo, se engolia aquilo. Mas eu acho que assim é na prisão comum também. Muito. Não é? Na fofoca diária. Muito. Porque quando você vê alguma coisa, você está, sei lá, no salão de cabeleireiro, e alguém lê uma coisa lá sobre uma atriz, um ator qualquer, alguém diz, onde tem fumaça, tem fogo. Não tem essa coisa? São frases brasileiras, né? São assim. É uma república marcada por ditaduras, né? A gente está vivendo agora um momento de democracia, mas a nossa república é marcada por grandes momentos de ditadura. Isso mesmo. Isso marca muito uma sociedade. Mas eu acho que a gente não pretende ter mais, não. Deus me livre. Espero que não. Eu antes eu pensava o seguinte, se tiver outra vez eu vou para a Austrália. Eu não sei porque a Austrália é tão longe, né? Eu vou lá.
Mas agora eu não sei, porque agora eu não tenho mais idade para ir para a Austrália. Já vou, estou com 70 e tantos anos, eu não posso ir para a Austrália. Você vê também que durante muito tempo analfabeto não votava. Enfim, o colégio eleitoral no Brasil era 10%, se fosse, da população. Então, a população ativa, que exercia sua liberdade de alguma maneira, era mínima. O resto do povo vai e não chateia. Entendeu? Isso até hoje se reflete na maneira como o pobre é tratado. Melhorou muito. Hoje você não pode mais fazer o bota abaixo do Pereira Passos. Entendeu? Que fez a medida do Rio Branco. Maravilha. Ele pegou aqueles cortiços todos, arrebentou, jogou os crioulos tudo para periferia. Entendeu? Os caras levaram os tabiques de madeira que eram as divisórias que tinha no cortiço e foram para o Morro da Favela. E fizeram lá uma Mas comunidade. também a gente não tem o Maracanã do tamanho que a gente quer, ou a gente também não vai ter o decide. Piri Y. A gente não Tem decide muita a coisa que a maneira gente não decide. Mas de qualquer maneira, seria bom para a cidade que a gente decidisse. era uma maneira de tratar, inclusive pelas baixas de jornada da época, o povo era tratado como marginais, gente perigosa mesmo. Claro que melhorou nesse. Era gente perigosa, essa gente não vale nada. Então não valia nada mesmo. Essa coisa tem mudado bastante, né? Nos Essa últimos coisa anos. também é um pouco de construção, né? Quer dizer, as pessoas têm que acreditar que elas valem. Quer dizer, é claro que a autoridade tem que respeitar, mas o povo também tem que se acreditar. Mas tem que ter muito investimento em educação, né? Claro. Eu acho que Mas esse é o grande problema do Brasil. Isso está acontecendo. Há uma participação maior percentualmente da população brasileira nas decisões. Ainda não é o que é nos países. Ideal. Mas está muito Se o ideal, a gente ia ficar sem por isso é difícil voltar. Por isso é mais difícil voltar não é à democracia, ditadura, entendeu? Né? Participação política não é necessariamente votar. Eu duvido se antes, eu não diria nem depois de 64. Se antes de 64, uma emissora pública faria um programa como esse que nós estamos fazendo. O programa é muito importante. Eu duvido. Eu duvido. Estou pensando que na Rádio Nacional Não faria. não tinha nada que faria, mas levasse. é bom que a gente faça. Pois é. Que é um avanço. Isso é para dizer o seguinte. Está melhor. Está melhor. Atenção, jovens brasileiros. Está melhor. Pelo menos aqui não tem o patrão, tem o centro mais de cima que foi eleito. Então eles esperam que ele abra seus meios de comunicação. A Comissão da Verdade, todas essas entidades, você faz parte disso, importante. Já ajuda a consolidar a democracia, porque ela está sendo realmente, ela não está. Brasil não vai ser uma democracia completa e plena enquanto ainda tiver restrições, inclusive diferenças salariais, por preconceito de gênero ou de cor. De raça. E o Brasil você ainda vê a mulher ganha menos do que o homem. O homem negro ganha menos. Isso no geral, isso são estatísticas do IBGE. Menos do que o branco. E a mulher negra ganha menos do que a mulher branca. Entende? Então vários níveis de diferença, né? Isso, lógico. A mulher negra para a mulher branca, o homem para com a mulher, o negro e o branco, são várias camadas. Agora, por exemplo, essa questão das empregadas domésticas foi muito importante. Mas as coisas estão se fazendo, mas ainda dizer que nós somos uma democracia plena ainda não somos. É uma democracia que está sendo consolidada. Nós estamos indo, né? Estamos construindo. Então vamos construir o intervalo que a gente tem que ter mesmo e a gente volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Último bloco do programa. Dá vontade de falar tanta coisa, né? O que... Você já regravou, por exemplo, vocês, MPB4. O MPB4 é muito marcante, né, na história da gente, assim, a trilha sonora da vida da gente. MPB8, né, porque o 45... Eu era uma das pessoas que enchia o saco dos cantores para fazer show. Fazer show para preso político. Muitos shows. Então tinha as minhas vítimas, né? Sérgio Ricardo,
Nara Leão, MPB4. E eles respondiam bem. Mas sempre, nunca faltaram. E eu estou lá. Isso para preso político, para pagar advogado, essas coisas? Esses shows tinham uma coisa interessante, que isso o Sérgio está falando dos preferidos dele, né? Esse show, sempre que algumas pessoas que não o Sérgio ligavam para a gente, ele dizia assim, ó, já tem um monte de gente que disse que vai. Aí começava a dizer os nomes dos artistas todos que iam. Só que chegava lá na hora, com certeza o MPB4 estava lá e não tinha um monte desses que são citados. Tem uma velha piada, né? Quem é que vai? Fulano vai. Ah, o fulano vai? Ah, então também não vou. Era óbvio que o cara que ele falou não ia. E vocês, mas vocês gravaram tudo que vocês não puderam gravar já? Hoje em dia, assim, olhando, não faltou... O que faltou, se faltou alguma coisa, não foi relevante? Não, nós, na verdade... Vocês zeraram nesse aspecto? Eu acho que sim, eu acho que foi um momento que passou, também a gente não nós teve fomos essa... mais censurados com relação a shows com texto que a gente fazia. Né? Mais do que as músicas. E música que faltava um verso. Sabe o que com esse material? Aqui falou diretora de arquivo, assim, vocês guardaram o material que estava censurado? Assim, eu tenho as pautas do movimento, por exemplo, censurado. Nesse livro do Magro, ele era muito desorganizado para umas coisas, mas para outras ele era super organizado. Ele, por exemplo, não tem todos os arranjos que ele escreveu. Mas um monte de coisa que ele ia... Textos, tinha os textos eram muito assim, combinados. Era tempestade mental. A gente se reunia e ia dizendo bobagem. A gente foi um pouco precursor do besterol naquela época. Não se falava nisso. E era só que tinha sempre um sentido de crítica do mundo. O Jornal Depois da Manhã, no texto do Aldir, com a gente. E era o Melo Menezes que fez cenário e figurino. Agora você sabe por que o Aldir fez isso em uma semana? Porque o texto que a gente ia encenar era do Carlos Eduardo Novaes, que era o Alice no País das Maravilhas. Esse aí, MPB4 no País das Maravilhas. Esse aí os caras já mandaram pegando fogo. Ah, isso aqui não. Aí nós ficamos sem nada, o Aldir fez em 10 dias esse texto. Ele também tinha uma produção assim, parecia que estava tudo louco para sair das pessoas, né? Nesse sentido que eu falo, tudo uma efervescência de produção e havia a produção, era mais simples. Por exemplo, voltando a falar de jornalismo, você pegava a propaganda do teu negócio, do teu espetáculo, ia na redação do jornal, e lá os caras era, por exemplo, Caderno B do Jornal do Brasil, primeira página era da estreia da semana. Como é que vai ter primeira página que está acontecendo na Califórnia, quando tem uma estreia no caderno cultural da cidade? Então era obrigatório, não tinha como. Você tinha a propaganda normal, além do precinho para os tijolinhos especial. Bom, então isso, eu até brincava, quando começou a ficar ruim, eu disse assim, daqui a pouco o Romário vai ter que levar ele batendo pênalti para o cara publicar. Vai ter que pegar um assessor de imprensa, entendeu? E levar a fotografia dele batendo pênalti, porque para nós é isso. Ele está fazendo um acontecimento e a gente ainda tem que levar o negócio para conseguir publicar. E tinha uma generosidade entre os jornalistas que eu vejo assim, isso como a produção dos alternativos era grande, como as pessoas se dispunham a escrever em vários lugares, no mimeógrafo, né? E hoje em dia você vê essa profissionalização, às vezes que engessa, né? O recém-formado já sai engessado. E vocês tinham tinham que falar, tinham vontade de falar, né? Aliás, uma coisa que eu gostaria... Está acabando o tempo, vamos encerrar. Eu gostaria de levantar era o número de jornais alternativos que eu escrevi. Até para saber o que eu escrevi. Olha aí, faz isso, Sérgio, publica. Mas eu tenho que catar aí, eu nem me lembro mais. Tem que uma pesquisadora. Você está precisando de uma boa orientação de pesquisa. Poénia, faltou alguma coisa para escrever? Vai escrever algum livro, ficou aí, está engasgado e vai sair? Eu estou escrevendo agora as memórias, né? Bom, aí você vai contar essas coisas todas. E vai lembrar do nome do crítico de cinema que debatia com Carpo. Pois é, que não é esse a gente lançou, hein? Vai ficar no livro do Poénia. Bom crítico, ele entendia muito de cinema. Vai ficar para o livro do Poénia. Montou as peças todas? Não dá para montar as peças todas. Eu montei muita coisa, muito. Demonstrará muito. Deixa eu te falar, estou escrevendo a biografia da Aracide de Almeida. Nossa, caraca, maravilhoso. Muito obrigado a vocês todos por terem vindo, super valeu. Obrigado a vocês
por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu aqui na TV Brasil, ok? Fui. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o então que cresceu. A gente perdendo a ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contar corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que deixou de morrer. Faz tempo que a gente cultiva a vida rodeira. Mas eis que chega a roda, vive e carrega a roseira pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A rodada sai amuada, não quer mais rodar, não sou. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. Samba, viola, roseira, um dia fogueira queimou. Foi tudo ilusão.